A gente volta a falar do estágio atual da pandemia no Brasil e a gente conversa agora com a infectologista do Instituto Emílio Ribas, Fabiane Elfar Steinbock. Bom dia, doutora. Muito bem-vinda aqui à CNN, ao Novo Dia. Eu já gostaria de perguntar à senhora sobre essa nova decisão do Ministério da Saúde de liberar todo aquele lote de primeira dose para que sejam imunizadas mais pessoas. Como vocês recebem essa notícia? Veio tarde? É uma boa notícia? Bom dia, Luciana. Bom dia, Kenzo. Bom, imunizar mais pessoas o mais rapidamente possível funciona. Nós estamos vendo o exemplo dos Estados Unidos, que atualmente imuniza 3 milhões de pessoas por dia, e a taxa, há poucas semanas atrás, eles estavam com 200 mil casos novos por dia, e agora eles estão com 40 mil casos novos por dia. Então, vacinar o maior número possível da população funciona, é uma boa estratégia, sim. A única questão é tentar garantir que exista a segunda dose conforme preconizado pelo fabricante. E por que isso? Porque esses dados, como o que a gente acabou de ver de eficácia da vacina da Oxford, de 79%, ela é relacionada à segunda dose. Agora, é perdido dar uma dose? Não. Dose dada, em geral, nas vacinas, é dose válida. Mas o ideal é ampliar, sim. Estamos num momento de emergência nacional, mas é importantíssimo que haja planejamento para garantir a segunda dose para quem já tomou a primeira. Doutora, quais são os riscos, doutora, da gente dar início a essa vacinação numa escala muito maior, ou seja, pegar essa segunda dose que estava aguardada e imunizar mais pessoas e a gente não receber o quantitativo necessário para imunizar essa segunda dose, para dar a segunda dose a essas pessoas que tomaram a primeira dose? Quais são os riscos que a gente tem caso isso possa acontecer? A gente tem visto aí que a corrida pela vacina tem sido muito grande, né? O Instituto Serum admitiu que pode atrasar o envio de algumas doses também para cá, para o Brasil, enfim. A gente tem visto algumas notícias relacionadas a esse tópico, a esse ponto. Então, quais são os riscos que a senhora avalia no caso dessa nova medida adotada pelo Ministério da Saúde, doutora? A eficácia garantida pelo fabricante com esses números altos, que são importantíssimos para que a gente garanta realmente a diminuição da circulação do vírus, ela é com a segunda dose, para aquelas vacinas que necessitam de segunda dose. Então, risco específico para a população não há. Há o risco da pandemia, há o risco de nós não conseguirmos atingir o que a gente deseja, ou seja, cumprir, diminuir essa circulação do vírus. Agora, veja, quando nós olhamos de novo para países como Israel e Estados Unidos, que estão muito avançados em quantidade de vacinação, né, em número de pessoas vacinadas por 100 mil habitantes, nós percebemos que mesmo após a primeira dose, tem um impacto importante na diminuição de número de casos novos. Então, talvez seja uma medida necessária ter de verdade essa ampliação da primeira dose, mas é importantíssimo, de novo, garantir que exista a segunda dose para que o nível de eficácia estudado e aprovado pelos fabricantes seja alcançado. Queria falar sobre medidas restritivas. Nós estamos vendo várias situações diversas no país, porque a gente não tem uma atuação coordenada das medidas restritivas. Então, situações como municípios agora, nesse momento, adotando medidas mais rígidas e os vizinhos afrouxando as medidas porque o leito de UTI, que era 100%, passou para 95%. O que a senhora acha dessa situação de afrouxar as medidas restritivas no momento que a gente tem UTI acima de 90% na ocupação? Então, não é a hora. É interessante dizer que a falta de planejamento do nosso país é tão grande que tudo isso que está acontecendo na semana dita mais letal foi dito muitas vezes por especialistas. Então, que isso ia acontecer nessa semana, que isso ia começar na semana passada, que ainda vai se estender por 2 semanas. Então, essa falta de planejamento, como você bem usou o termo, Luciana, essa falta de unificação das medidas em nível federal, baixando para o nível estadual e municipal, ela era fundamental, ela é ainda fundamental. Então, enquanto nós tivermos esse bate-cabeças
entre poderes públicos em todos os níveis, nós não vamos resolver essa situação. Então, não é hora de afrouxar medida alguma nesse momento. Não adianta pensar que se a sua cidade no interior ela não tem tantos casos, mas o vizinho tem, está resolvido. Não, a gente não tem fronteiras. As pessoas circulam de uma cidade para outra. Então, é importante que isso seja feito para valer. E lembrando, Luciana, que sejam as medidas tomadas nesse momento, elas vão ter impacto só daqui 14, 21 dias. Então, veio tarde. Essas medidas vieram tarde e elas são ainda muito tímidas, na minha opinião. Doutora, a gente tem visto, e a senhora trabalha aí na linha de frente ali como infectologista do Instituto Emílio Ribas, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente dessa situação, doutora, do cenário cada vez pior que vocês estão constatando aí em todas as unidades de tratamento aí dos pacientes com a Covid-19, né? Esse perfil de fato, assim, eu queria que a senhora trouxesse uma palavra de conscientização para as pessoas. Agora há pouco a gente mostrou imagens ainda de festas sendo organizadas e que a fiscalização conseguiu tirar essas festas, desarticular todas essas festas, tanto aqui em São Paulo quanto também no Rio de Janeiro, onde está a Luciana. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre o perfil desse paciente que tem ficado internado e tem se agravado muito com a doença, doutora. Sim, Kenzo, existe atualmente, nós temos atendido no pronto-socorro do Emílio Ribas cada vez faixas etárias mais jovens. A última vez que eu estive trabalhando lá na semana passada, nós atendemos pessoas de 30 anos gravemente doentes, que precisaram de medidas agressivas do ponto de vista médico, praticamente no momento que a pessoa chegou até nós. Então, essa é quase que um mito de entender que essa é uma doença que afetava ou internava principalmente idosos, isso não é mais verdade. Ela atinge jovens, sim. A questão das comorbidades, ela não é uma regra, então jovens saudáveis que não tinham nenhuma comorbidade, ou seja, não eram obesos, não tinham diabetes, não tinham hipertensão, chegam gravemente feridos. Então, com seus quadros pulmonares muito impactados. Então, nesse momento, o que a gente tem? A gente tem a circulação de uma nova variante, que ela bem possivelmente é mais contagiosa, e nos parece que ela tem impacto na letalidade. Então, não dá para arriscar nada, não dá para pensar, eu sou jovem, tenho 30 anos, tenho 20 anos, comigo não vai acontecer nada. Não é verdade. Os casos estão aí, as estatísticas estão aí para comprovar isso, e é um risco desnecessário. Agora, se me permitir apenas um pequeno comentário em relação a isso, nós brasileiros, nós estamos tendo a oportunidade de demonstrar cidadania, que está esquecido por todos. Então, se você não está preocupado com você, você tem que estar preocupado com o seu entorno. Se você não adoecer de uma forma importante, você pode transmitir para alguém ao seu lado, um familiar querido seu, que pode adoecer de uma forma importante. E não vai ter, nessas próximas 2 semanas, como ajudá-los, como socorrê-los. Então, é um momento tão crítico, onde todos deveriam estar bastante conscientes disso, uma vez que falta poder público para ajudar os cidadãos brasileiros. Doutora, eu queria jogar luz, um pouquinho mais de luz sobre essa situação da contaminação dos jovens. E eu sempre fico com a dúvida se a gente está avançando na imunização dos idosos e, por isso, a gente tem uma menor internação dos idosos e, por esse motivo, proporcionalmente, a gente tem maior infecção entre os jovens, ou se essa variante P1 também é muito mais agressiva e tem maior infecção entre os jovens, ou se eles estão muito mais, se colocando muito mais à vontade em relação ao vírus, ou mesmo na rua, como a gente viu agora aí nessas festas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu vou um pouco pela sua segunda parte. Eu acho que os jovens se expõem mais e se expõem de uma forma... não se protegem, né? Muitas vezes você nota nessas festas não tem uso de máscara, ou então o uso do álcool nessas festas atrapalha bastante, porque ele perde realmente a crítica, e se ele veio usando máscara, certamente ele sai de lá sem usar a máscara. Então, eu concordo com você, Luciana, acho que isso é um ponto bastante importante. E o segundo que eu gostaria de comentar, da vacinação dos idosos, eu acredito que já possa ter algum impacto, mas ainda é cedo para dizer. Eu acredito que os idosos, na sua grande maioria, se cuidam mais. Eles estão muitíssimo assustados com a situação, e isso já vem de um ano, porque a epidemia
no início, como era muito focada na idade acima de 60 anos, eu acho que eles aprenderam isso e agora com essa segunda onda eles estão se cuidando mais. O impacto da vacina pode ter um pouco sim, mas eu acho que ainda é cedo para atribuir tudo isso à vacina.